the club owner says to me, he goes, "Hey, Bill, Juba over here?" Olha só, essa aqui é a expressão da aula de hoje. Essa legenda aqui tá errada, porque tá aqui no nível nativo muito avançado. E a dica de hoje é para você poder entender qualquer coisa em inglês, 100%. A dica é literalmente isso. Ó, o que ele falou na verdade, né, a pergunta que fizeram para ele, que ele tá narrando aqui, o cara me perguntou isso aqui, ó. The club owner says to me. O dono do clube, né, que ele tava fazendo um show de stand-up, me perguntou, né, me disse, Hey Bill, tipo, Hey Bill, did you Uber over here? Tipo, você veio pra cá de Uber? Did you Uber over here? Só que aqui, ó, nem o algoritmo do YouTube pega esse nível de nativo, que é um nível muito avançado. E o próprio Bill Burr, que ele é de Boston, né? E aqui ele tava em Boston quando falaram isso pra ele, só que o dono do clube é de Boston. Falou com sotaque de Boston muito pesado. Nem o Bill entendeu direito. Olha só, ele vai dar o relato dele aqui, que ele não entendeu o que o cara falou. E ele é americano nativo. And I was like, "What?" And I was like, what? Ele tava... Aí o que o Bill falou? Aí eu fiquei tipo assim, o quê? Tipo, ele não entendeu o que o cara falou com ele. Juba over here. Aí o cara repetiu, did you Uber over here? A legenda do YouTube aqui tá errada, tá? Não acompanha esse nível de nativo. Nem o YouTube acompanha. I had to like process it. Aí ele falou assim, ó, I had like to process. Eu tive que processar o que o cara falou. Oh, he's saying, "Did you Uber over here?" Viu? Agora o Bill Burr falou de forma mais clara. Ah, ele está dizendo, did you Uber over here? Essa palavra tá errada, é Uber. Did you Uber over here? Foi isso que o dono do clube falou pra ele. Só que com sotaque bem pesado de Boston. Juba over here? Aí ele repetiu. Did you Uber over here? Que é o sotaque mais pesado de Boston, né? Yes, I Ubered over here. Aí ele foi e falou meio que usando, yes, I Uber over here. Aí, tipo, eu vim pra cá de Uber. Aí ele tá rindo dele mesmo. Ou da situação. Juba over here. Hey, Bill. Hey, Burr, you fucking Uber over here? You fucking Uber over here? You fucking Uber over here? Ele tá brincando com a situação, né? Ele é comediante. Yes, I did. I did Uber over here. Yes, sim, I did Uber over here. Eu vim de Uber pra cá. So, that kind of surprised me. It's the first time in a long time. Ó, isso me surpreendeu. A primeira vez em muito tempo. I think ever that I haven't A primeira vez na minha vida. been able to understand. I think it's because Que eu não fui capaz de entender. Eu acho que é porque Uber has happened since I left. o Uber foi criado depois que eu deixei Boston, depois que eu saí de Boston. So I haven't heard Uber. Então eu nunca ouvi Uber, né? Uber, no meio das frases, das sentenças. Ele não viveu em Boston na época que o Uber foi criado. Então, assim, as frases com Uber, ele nunca ouviu no sotaque original de Boston. Foi a primeira vez que ele ouviu, que ele, tipo, inaugurou isso aqui. I always knew Jeet, no, Jew. That was did you eat? No, did you? I remember my vocab improvement teacher in high school. That's how he started. Ele tá falando aqui sobre como pronúncias da região dele. Jeet, no, Jew. Joe seria did you, né? Joe é did you. Joe. Saying how we need to learn to pronounce our words more. Aí os professores do colégio falavam, né, lá na região dele, que, pô, vocês têm que pronunciar melhor. So I knew that Jew was did you. Não é esse Jew aqui não, né? Seria tipo, é um outro tipo de Jew. Jew é a junção de did you. Em Boston eles falam Jew. You know, most places it's the beginning of something anti-Semitic, but here that is did you, Jew. Uber, over here. Uber, over here. Tá vendo ele quebrando aqui a pronúncia, né? Juba over here. Juba over here. Juba over here. I learned a new one. Ele falou assim, ó, acabei de aprender uma nova, né? Aprendi uma nova aqui. So, anyway, the first night. Ou seja, qual que é a moral aqui da situação? Qual que é o aprendizado? Mesmo ele americano nativo, como ele ficou muito tempo sem ir pra região dele lá, que ele é original de Boston, e quando ele saiu de lá não existia Uber ainda. Então ele nunca tinha visto o pessoal de Boston mesmo falar Uber e frases com Uber. E ele demorou um tempo para processar e entender o que estavam falando. Mas agora que ele foi visitar a cidade dele, e ele ouviu isso pela primeira vez, Joe Beverly, ele parou, pensou, processou, assimilou, chutou pelo contexto o que poderia ser, ó. Voltar aqui pro começo, ó. Foi o dono do clube que ele ia fazer um show. Perguntou pra ele.
Aí ele tentou assimilar com o contexto. Aí ele falou assim: ah, você quer dizer que ele tá tentando perguntar se eu vim de Uber pra cá. Olha só, bem claramente aqui, ó. Hey, Bill. Ó, And I went down there Tuesday night eu fui pra lá na terça-noite to a quick 15-minute set. para fazer um show, né, um set de 15 minutos. And the club owner says to me, E o dono do clube disse para mim, he goes, hey, Bill, he goes like, tipo assim, ele falou, he goes, tipo, ele foi, né, ele falou tipo assim, ele falou assim, hey, Bill, Juba over here? did you Uber over here, né, did you Uber over here? And I was like, what? E ele ficou tipo assim, o quê? Juba over here. Aí o cara repetiu, did you Uber over here? I had to like process it. Ele falando, I had like to process, eu tive que processar o que ele falou. Mas aí o que ele fez? Ele ouviu, americano nativo, não entendeu. Aí ele ficou tentando processar. Acabei de chegar no clube, o dono do clube me perguntou pra mim, Job over here? Aí ele ficou tentando processar, ele chutou, ele fez um chute. Bom, ele deve estar perguntando se eu vim de Uber pra cá, porque ele tentou assimilar, ficou chutando um monte de coisa. No nível, nós vamos pra casa da minha avó, né? Nós vamos pra casa da minha avó. 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 Às vezes o americano fala assim também, que nem brasileiros. Então, ele ficou tentando processar. O que pode ser nós vamos pra casa da minha avó? Que nenhum brasileiro tentaria assimilar. Ah, deve ser nós vamos pra casa da minha avó, né? Ele ficou tentando assimilar, e chutando um pouco pelo contexto. Aí ele, só pode ser, ele só pode estar perguntando se eu vim de Uber pra cá. É a única coisa que faz sentido. Mesmo ele sendo original, nascido e criado em Boston, só que quando ele saiu de Boston não existia o Uber ainda, ele foi exposto pela primeira vez a esse vocabulário, a esse tipo de frase, ele assimilou, chutou, e a partir de agora ele tá treinado. Olha só como é que ele fala aqui, ó. Oh, he's saying, did you Uber over here? Vou baixar o volume aqui para fazer a simultânea. Ele tá falando que... ele tá perguntando se eu vim de Uber pra cá. Juba over here? Você veio de Uber pra cá? Yes, I Sim, Ubered over here. eu vim de Uber pra cá. Juba over here. Você veio de Uber pra cá? Bill. Ei, Bill. Hey, Burp. You Hey, fucking Burp. Uber over here? Você veio da porra de Uber pra cá? You fucking Uber over here? Você veio de Uber pra cá? Yes, I did. I did Sim, Uber over eu here. vim de Uber pra cá. So, Então, that kind of surprised me. isso tipo me surpreendeu. First time in É a primeira long time, vez em muito I think tempo ever, that I haven't been na able minha to vida, understand. para I think sempre, it's because que eu não fui capaz de compreender. Eu acho que é porque Uber happened since I aconteceu left, depois so que eu I haven't deixei a heard minha Uber. cidade. Então, a primeira vez que eu ouvi, Was new, Jeet, no, Jew. ele tá falando que That was did you eat? No, did you? Jew, que seria did you, né, na cidade dele. I remember my vocab improvement. Lembro do meu melhoramento, o meu professor, professor de melhoramento de vocabulário. Um professor para melhorar o vocabulário, né, High school. de pronúncia, no ensino médio. Ele disse que No, Jew. Jew, Saying how we need to learn to pronounce que a gente precisa aprender a pronunciar melhor nossas our palavras. words more. So I Então, knew that Jew eu sabia que Jew, né, was did you. era did you, Jew, You know? did you. Most places it's the beginning of something anti-Semitic, but here E em muitos lugares eles poderiam pensar que alguma coisa é anti-semitic, que é antissemita, né, contra judeus. Jew, que parece o som da palavra de judeu, né, Jew, mas é did you na região dele. that is did you, Jew. Uber over here. Did- Juba over here. Jew, você veio de Uber pra cá. I learned a new one. Eu aprendi uma nova. So, anyway, the Então, first de night I qualquer went forma, ó, o foco é isso aqui, ó. I learned a new one. Olha o que ele falou. I learned a new one. Ele aprendeu uma nova, americano nativo. Véi, rico, ó. I learned a new one. I learned a new one. Vou até aumentar de novo aqui o áudio, ó. Over here. Juba over here. I learned a new one. I learned a new one. Eu aprendi uma nova. Ele aprendeu uma nova, mesmo sendo americano. Ou seja, como que ele aprendeu aqui essa expressão? Esse tipo de frase? Como que ele calibrou a orelha dele? Ele se expôs pela primeira vez, já com um bom conhecimento periférico do inglês, por ser americano nativo, e ele assimilou, deve ser isso. Se ele eventualmente, alguma vez na vida dele, ouvir isso de novo, ele vai pegar assim, ó, pá, isso aqui é isso. Tá dominado, tá garantido. Mas ele precisou se expor alguma vez. E muitas pessoas tentam entender inglês, assistir um filme, um seriado ou falar, sem se expor.
Isso não vai rolar, não vai acontecer. Você precisa se expor, assistir todo dia pelo menos de 5 a 10 minutos de qualquer coisa com áudio e legenda em inglês. Porque ao longo do tempo, ó, conforme você foi exposto aqui a expressões que você nunca viu, a palavras que você nunca viu, você pode tentar chutar pelo contexto para assimilar. E se essa palavra aparecer muitas vezes no mesmo contexto, você até vai conseguir entender quando que ela é utilizada, para que ela é utilizada, com qual sentimento que ela é utilizada, e às vezes, mesmo sem saber o significado e a tradução perfeita, você também vai conseguir começar a utilizar. Isso acontece muito. Às vezes você aprende sem abrir o dicionário, só se expondo, só assistindo. Isso acontece com muita gente. Mas, de forma geral, você precisa sim se expor, com olhar de estudante, colocar qualquer coisa com áudio e legenda em inglês, de 5 a 10 minutos por dia, mas tem que ser todo dia. É só 10 minutinhos, mas tem que ser todo dia. E aí, conforme você for se expondo aqui, ó, que nem o próprio Bill Burr aqui, você vai aprendendo e assimilando, porque não tem como você entender algo que você nunca viu na vida. Quantas vezes você precisou ouvir as palavras que você fala hoje? Correr, nadar, estou com fome, né? Estou indo para casa, eu preciso ir no chaveiro. Quantas vezes você ouviu essa frase, essas palavras, para você conseguir entender e falar em português? Então, se você não tiver essa exposição com o inglês, você também não vai conseguir falar, ouvir e entender. Tem que ter exposição. Então, quando você soma essas duas abordagens de estudar a teoria, tentar falar, que é o que eu faço em sala de aula com meus alunos, e se expor, ouvir, qualquer coisa com áudio e legenda em inglês, você vai estar facilitando muito o processo de você dominar o idioma. Facilitando e acelerando. Você vai estar acelerando muito esse processo para você poder falar e entender inglês, mas tem que ter essa exposição diária. Se você fizer isso, assim como eu já fiz com vários alunos meus, em muito pouco tempo, ó, você domina 100% do inglês. Tem uma aluna maravilhosa que eu chamo da deusa do inglês, né, de Nova York, que ela em menos de um ano, assim, ó, ela entende tudo e fala tudo. Começou do zero, zero, zero. Ela entende e fala tudo, porque ela fez isso. Se expondo, estudando. E por outro lado, eu conheço várias pessoas que moram há 5, 10, 20 anos nos Estados Unidos e não falam porra nenhuma de inglês. Não fala porra nenhuma. Porque se você não parar de estudar, você vai falar que nem um índio, que nem um capial, um roceiro. Você não vai conseguir dominar. Pô, conheço adolescente que vai morar nos Estados Unidos e ainda fala errado pra caramba, estudando com americanos. Então, assim, você tem que parar e tem que estudar. Senão, não flui, não sai do lugar. E, ó, não custa muito, né? 10 minutinhos por dia. É simples, né? Para 10 minutinhos todo dia para assistir qualquer coisa com áudio e legenda em inglês que você vai evoluir muito rápido. Tem que ter exposição, beleza? Vou ficando por aqui. Vou só repetir aqui, ó, aquele último trecho que ele fala Job over here. Aqui, ó, no começo. Aqui, ó, bem aqui, ó. The club owner says to me, he goes, "Hey, Bill, Juba over here?" Job over here. Né, o dono do clube disse pra mim, Hey, Bill, você veio de Uber pra cá? The club owner says to me, he goes, "Hey, Bill, Juba over here?" Viu? E essa foi a expressão da aula. E com o tempo você pega isso aqui, você meio que vai adaptando o seu ouvido. Assim como provavelmente a maioria dos brasileiros conseguiu entender um carioca falando, um paulista, um gaúcho falando, que tem um sotaque bem característico, né? Ou alguém da Bahia, ou alguém de outros estados, como de Recife, que tem um sotaque bem diferente também. Você não fala daquele jeito, mas você não consegue entender pessoas de outros estados brasileiros falando, ou até alguém do interior falando que nem caipira, não dá para entender? Mesmo que você não fale daquele jeito? Então, aqui é a mesma coisa, dá para entender. Mesmo que eu, por exemplo, não fale desse jeito aqui. Job over here. Eu não falo assim, mas eu consigo entender. Por causa de exposição, né? Você tem que se expor ao idioma, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis, até a próxima. Falou!